Está começando o Up Entrevista e deixa eu te perguntar uma coisa, tem coisa mais gostosa do que você chegar em casa depois de um dia de trabalho e encontrar a sua casa organizada, você abrir os armários e enxergar tudo que tem lá dentro, procurar um documento e saber exatamente onde ele está, saber as roupas que você tem, conseguir, né, cada dia usar uma roupa diferente sem ficar com tudo perdido, embolado. Sabe de que forma você consegue ter uma vida mais prática, otimizar o seu tempo? Com uma casa organizada. E sabe de que forma você consegue isso e manter isso? Com dicas e com o trabalho de um personal organizer. É sobre isso que nós vamos falar, sobre essa profissão que tem ajudado tantas pessoas, inclusive durante a pandemia que, né, muitas pessoas não saíam de casa, a família se concentrava dentro de casa e a casa acabou virando uma bagunça. Precisou realmente do trabalho desse profissional para acertar as coisas e conseguir viver em paz, porque casa organizada traz paz. Quem vai falar sobre isso é a Mel, que é personal organizer. Tudo bem, Mel? Tudo bem, e você, Nadir? Tudo jóia. E é verdade, uma casa organizada é uma casa mais leve, parece que flui, a energia flui lá dentro, Quer ser minha garota propaganda? Você falou muito bem sobre o trabalho de personal organizer. É isso, porque é exatamente isso. Faz uma falta. Eu sou assim, eu chego em casa, se tem coisa fora do lugar, eu fico irritada. Realmente. Me irrita. A bagunça, ela gera um estresse e muitas vezes a gente está em atrito com pessoas na nossa casa e a gente nem sabe que é por conta da bagunça que vai deixando um acúmulo, né, de estresse sobre a gente e de repente a gente estoura e são várias coisinhas ali de desorganização que vão acumulando. Verdade. Né? Eu quero que você fale dicas, dê dicas pra gente, fale do seu trabalho, mas eu primeiro quero que você conte a sua história. Como que você começou como personal organizer? Desde quando? Como é que foi essa paixão? Porque a gente já bateu um papinho e ela realmente é apaixonada pelo que ela faz. Não é? Como é que começou essa história? Bom, eu estou na área já faz 4 anos. Antes de trabalhar com organização, né, que hoje eu vivo somente da organização, eu trabalhei 17 anos em multinacionais, Nadine. Então, eu atuava na área de compras, na área de marketing. Era muito legal também, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sempre tive um desejo imenso de empreender. Legal. Né? E a dificuldade era entender que área que eu iria empreender que me completasse. Sim. Que fosse como uma missão para mim, que não importa o horário que eu vou trabalhar, eu vou estar feliz. Né? Que a gente fala quando a gente trabalha com o que a gente gosta. Com certeza. A gente não está trabalhando. Não está trabalhando. Nem sente. E realmente é assim. E nessa busca do conhecimento, pelo que eu mais me identificava, eu encontrei essa área que estava em ascensão no Brasil, né, essa área de organização, que ela já vem nos Estados Unidos já muito forte desde 1980. Certo. Mas no Brasil foi de uns 10 anos para cá, mais ou menos, que começou a implementar. E o fator decisivo para eu entrar nessa área, além de eu gostar muito de organização, exigia baixo investimento inicial, né, e rapidamente eu já começaria a atuar, né, de forma consultiva, de maneira a organizar realmente os ambientes das casas das pessoas, dos escritórios, dos comércios, enfim. Isso que é legal, né? Eu posso contratar o seu serviço, por exemplo, eu quero organizar só o meu quarto, o meu closet. Posso? Pode. Eu quero organizar a casa inteira, todos os cômodos, do banheiro, lavabo, cozinha, tudo também pode. Escritório. Também pode. E você falou loja, escritório, Sim. né? Parte comercial também. Tanto comercial, né, quanto de residência. Que legal, As que duas bacana. áreas. E como é que funciona? Porque muitas pessoas que estão em casa vão pensar assim, mas deve ser algo impossível de ter, né? Deve ser algo muito caro. E não é verdade, né? Não. É possível você se programar. E olha, eu te falo, é um investimento que você faz na sua vida. Porque muda a vida da pessoa, né? Aproveitando esse gancho do que você falou, eu gostaria de falar um pouco da diferença do arrumado para o organizado. Ah, que legal. Que isso é muito importante a gente entender. Certo. Quando a gente... que acontece na nossa casa? A gente chega uma visita, a gente abre a porta de um armário, a gente coloca as coisas lá dentro, dá uma escondidinha, né? O visual tá bonito, então beleza, tá arrumado, né? Só que o arrumado... ele é volúvel, ele não é definitivo, né? E daqui a pouco, passa 2, 3 dias, já está tudo bagunçado de novo.
Então, quando a gente arruma a casa, é isso que acontece. Agora, quando a gente organiza, quando a gente utiliza de metodologias para entender qual o melhor lugar para cada coisa, de maneira que fique tudo prático, funcional, tudo visível, aí a história muda de figura. E quando a gente coloca alguns... eu vou falar de todos os passos depois da organização, mas quando a gente faz isso de maneira profissional... Com ferramentas próprias, né? Com ferramentas próprias, a organização ela é duradoura. Então, isso que você falou, de contratar uma personal organizer, que vale muito a pena investimento, é realmente isso que acontece. Você vai ter uma metodologia de organização dentro da sua casa de maneira duradoura. É algo que foi estudado, pesquisado, comprovado e que funciona. Não é como ela fala, alguém para guardar. Não vai guardar, ela vai transformar, né? Exatamente. E deixar tudo visível. Por mais que uma casa tenha muita coisa, é possível deixar tudo visível e ela saber tudo que ela tem, tanto em roupa, quanto coisa no armário. Essa é a premissa básica. Ao abrir uma porta de armário, uma gaveta, olhou numa prateleira, tudo que tem ali precisa estar visível. Se tem alguma coisa escondida, essa coisa a gente já sabe que não é algo muito usual. E se ela não é muito usual, então por que a gente está mantendo ali? Verdade. Né? Então tem toda uma questão para a gente trabalhar e entender do porquê guardar ou não algumas coisas. Né? E dentro do processo da organização, a gente trabalha essa questão também do que realmente a gente deve manter dentro de casa e o que não seria bom manter. Uma amiga me falou, né, a gente estava conversando com ela sobre o tema de hoje, ela falou assim, olha, eu vou te falar a minha experiência. Eu, depois que eu contratei o serviço de uma personal organizer, eu comecei a economizar. Eu falei, nossa, como assim? Ela, por quê? Eu não sabia as roupas que eu tinha. Então eu comprava, eu queria uma blusa branca, uma camisa branca. Eu falei, eu acho que eu não tenho mais ela. E comprava outra. Quando eu vi, eu tinha duas, porque ela estava tão lá no fundo. Exatamente. Então agora eu sei o que eu tenho, eu não preciso comprar de novo, eu economizo, eu não tenho coisa sobrando. E é assim com alimentos, é assim com pratos, com toalhas. A gente deixa de gastar com coisas desnecessárias justamente porque as coisas estão muito visíveis e a gente forma uma memória fotográfica do que a gente tem. Então, pegando um exemplo de um guarda-roupa, você abriu a porta, tem lá todas as categorias de roupa e está tudo separado por cor. Você, inconscientemente, já começa a entender que o que está te faltando não são blusas brancas, porque você vê um tantão de blusas brancas ali. Exato. Mas você adora o azul e só tem uma, duas blusinhas. Então, né, chega na hora de comprar, você já vai trazer à sua memória o que você tem no seu armário, o que você realmente tem usado e não tem usado. Né? Forma uma memória fotográfica, realmente. No caso de alimentos que você citou, na despensa também é organizado desde o que está em uso até as coisas que estão em estoque e nada fica escondido. Então, na hora de fazer uma lista do supermercado, ou passei sem a lista mesmo, mas passei, né, na correria no supermercado, você já consegue lembrar o que você tem e o que você não tem, porque não tem nada escondido. E nunca mais você vai deixar a comida vencer. Exatamente, exatamente. A maior judiação é quando a gente vai fazer a triagem e encontra um monte de coisa com prazo fora da validade. Né? Verdade. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas na volta ela tocou num assunto que é polêmico. Abrir mão, doar, se desfazer de coisas. Isso é difícil. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. É só de imaginar dá um sofrimento. Mas você vai ver que é bom. A gente já volta, não sai daí. Nós acreditamos na mudança e na inovação para crescer ainda mais e fazer a diferença. Por isso, nós criamos uma força-tarefa para que você traga mais resultados para a sua empresa. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e venha fazer sucesso com a gente. O Up Entrevista está de volta e hoje falando sobre o trabalho super importante
que desenvolve o Personal Organizer, e hoje eu estou falando com a Mel. E Mel, no bloco anterior nós falamos da dificuldade que muitas pessoas têm de desapegar, abrir mão de suas coisas, porque não usa mais, porque está lá ocupando espaço, mas tem aquela dificuldade, né? Você passa isso no seu dia a dia com seus clientes? Passo, gente. É cada situação de desapego que a gente pega, difícil, que são assim hilárias, sabe? Que vira uma diversão, na verdade, né? Para você ter ideia, deixa eu citar uma que para mim foi o ápice. Duas, na verdade, foi na mesma casa. Gente, olha isso. Manual de montagem do bercinho do filho, porém o filho já estava com 17 anos. Gente, olha... como que você conseguiu lidar com essa situação? Né? Você vê ali que é uma pessoa que realmente não queria desapegar. Não, mas por que eu não posso guardar? É uma memória afetiva. Né? E um outro caso foi um bolinho, tipo um cupcake, escrito Feliz 2017. Opa! E aí eu falei, a gente pode jogar fora esse, né? Não, mas eu preciso mesmo jogar. Mas era um bolinho, era comestível? Bolinho real, comestível. Já estava um pouquinho vencido. Você imagina a situação do bolinho, né? Olha, então, essa questão de desapego, para algumas pessoas, é muito fácil. E para outras pessoas, pode ser um tema muito difícil. Muito. A gente está dando risada aqui porque, né? Mas é algo muito delicado. Descontrair, mas é algo mas é algo muito sério. E que a gente estava conversando em off, precisa, né? Você precisa ter muita sensibilidade, tato e cuidado com essas pessoas, né? Nós não sabemos, ao lidar com o cliente, no momento que a gente é contratado, a história de vida dessa pessoa, os traumas que ela passou, enfim, cada um tem um seu porquê de, às vezes, estar se apegando em alguma coisa que não deveria, e a gente precisa aprender a entender e a respeitar. Então, um papel muito importante da Personal Organizer é de ajudar sem julgar. Legal. Então, é fundamental, porque a gente nunca vai conhecer a história toda. A gente conhece só aquele momento que a gente está passando na vida do cliente e que a gente está ali para entender as dores daquele momento e a gente está ali para solucionar. Tá? E qual que é o seu estilo de organização? Você tem um estilo? Como é que você classifica? Ah, que pergunta boa. Meu estilo de organização. Bom, como o trabalho ele é muito personalizado, eu diria que meu trabalho não tem um estilo único. Ele vai muito de acordo com o que cada cliente necessita no projeto. Então, tem clientes, por exemplo, que não vão ter condições de investir em produtos organizadores, por exemplo. Por exemplo, caixinhas, aqueles cestinhos, divisórias, aramados, cabides. Então, a gente vai fazer o melhor que for possível com as coisas que a pessoa já tem, né? E tem pessoas que já conseguem investir nos produtos organizadores. Então, isso amplia um pouco mais a maneira como a gente vai atuar, como as soluções que a gente vai trazer. E isso varia muito de uma casa para outra, né? De caso a caso. Então, por exemplo, vou organizar o quarto de uma criança e essa criança está na fase de já se vestir sozinha, não precisa mais da ajuda da mãe, e a mãe quer dar essa autonomia para a criança. Adianta, no quarto dessa criança em específico, eu fazer dobras perfeitinhas, impecáveis, e que essa criança vai tentar fazer igual e não vai conseguir, e ela vai se sentir frustrada. Não adianta nada. Então, é muito melhor, num caso desses, por exemplo, eu fazer uma dobra só o meio da camiseta e deixar ela mais abertinha na gaveta, que é uma dobra que qualquer criança pode fazer. Porque a ideia é ser prático e funcional para quem? Para quem vai usar o ambiente. Então, nesse caso que a gente está no quarto de uma criança, o olhar que a gente tem que ter é o olhar da criança que vai usar daquele ambiente. Que legal, olha que interessante. Esse é um exemplo. Quais as técnicas que você utiliza, né? E quais que você pode compartilhar com a gente para a gente manter o nosso espaço mais organizado? Olha, vou dar a dica de ouro, hein, gente? São 7 dicas que mudam completamente a visão de uma arrumação para uma organização. Já pega lápis e caneta e anota para não esquecer. Porque vale a pena, hein? Vale a pena anotar. Qual que é o primeiro passo da organização? É o planejamento.
Quantas vezes você já se propôs a organizar alguma coisa, falou, vou tirar tudo do guarda-roupa, vou pegar o guarda-roupa de exemplo, porque é uma coisa mais comum para todos, né? E aí você começa a arrumar e aí de repente você fala, não vou acabar isso nunca. E tá aquele monte de roupa em cima da cama, e você vai dormir no sofá, e você pega no outro dia e você fala, não aguento mais isso. Sim. Te traumatiza. É verdade. Porque, na verdade, você esqueceu o principal, que é o primeiro passo, que é o planejamento. Quanto tempo você tem versus quais recursos você tem para iniciar aquela organização. Certo. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo é fazer a triagem. É definir o que vai ser descartado, o que vai ser doado e o que vai ser realmente que a gente vai manter ali no ambiente que vai ser usado. Certo. Então, dentre essas 3 categorias, você vai separando as coisas. E é aí que rola o desapego, né? A parte da sofrência. A parte da sofrência. Então, objetos parados nada mais são do que energia estagnada. São as verdadeiras tralhas, né, que a gente vai carregando sem ter necessidade nenhuma. Sim. Muitas vezes a gente fica assim, um dia eu vou usar. Mas se você se perguntar que dia é esse, muitas vezes vale a pena você desapegar, né, doar para quem possa ser útil ou até descartar se for alguma coisa quebrada. E no momento que você precisar, você alugar, comprar de novo. É muito melhor. Vai por mim que é muito melhor. Bom, falamos do primeiro passo, que é o planejamento, o segundo passo, que é a triagem, e o terceiro passo, depois que a gente tirou tudo para ver o que ia desapegar, o que ia ficar, o que ia doar, é o passo da limpeza. É o momento que o ambiente está mais propício para a gente fazer aquela faxina mesmo. Porém, esse terceiro passo da limpeza, ele não é um passo de responsabilidade da personal organizer, né? Sim, verdade. Então, a gente só alinha com o cliente que vai ter um momento muito propício para isso. O quarto passo é a categorização. Na categorização, isso vai depender de ambiente para ambiente. Mas essa técnica que eu estou falando, desses 7 passos, você vai poder aplicar em qualquer ambiente. Legal. Quando a gente fala de guarda-roupa, de closet, por exemplo, o que a gente vai fazer? O que significa a categorização? Coloco que é shorts com shorts, camiseta com camiseta, blusinha de alcinha com blusinha de alcinha, calça social com calça social, calça jeans com calça jeans e vai separando por categoria. Quando você faz essa categorização, você tem noção do volume de cada categoria que você tem, que muitas vezes a gente não tem essa noção. Não tem noção porque mesmo. As coisas estão todas misturadas. Só aí você já consegue identificar o seu perfil de consumo e consegue entender o que te falta e o que você tem em excesso. Então, ok, feita a categorização, é o momento agora da gente começar a organizar. A gente já viu o móvel vazio, já dá para a gente replanejar isso, aproveitar melhor os espaços, né? Ver onde que fica, o que tem que ser pendurado, o que deve ir dobrado, o que vai em prateleira, por exemplo, o que a gente vai utilizar colmeias ou não vai. Esse é o momento, então, depois de categorizar, que a gente vai começar a organizar e colocar as coisas no lugar. Legal. Feito isso, a gente precisa fazer uma revisão. Né? No caso da personal organizer, é chamar a cliente e ver se tudo aquilo que foi organizado faz sentido para ela. Certo. Porque não pode ser um copia e cola de um projeto para o outro. Não, verdade. Tem que ser, né, de acordo com a necessidade da cliente atual. Então, precisa fazer sentido para ela. Então, a gente faz uma revisão. Depois dessa revisão, a gente faz a identificação. Que é o quê? Colocar lá a etiquetinha. Ah, que faz. Identificando. Adoro essa parte. Você gosta? Eu gosto. Né? Eu falo que é quando a gente dá endereço para as coisas. Sabe quando as coisas começam a ficar espalhadas e daí a gente abre uma portinha e simplesmente vai lá e coloca? Quando está tudo etiquetado, acabou com isso. Eu falo pra minha filha, eu tenho uma filhinha de 5 anos, eu falo pra ela, ó, saiu da casinha dele, tem que voltar pra casinha. Exatamente. Então esse brinquedo volta pra casinha dele, que é aquela lá, não é a outra, é aquela. E é desde criança que a gente já começa, né, a ensinar sobre organização. Então, identificou tudo, cada coisa já tem o seu endereço para voltar, perfeito. Agora, o 7º passo é sobre a manutenção. E Mel, quais as ferramentas que você utiliza durante a organização? Olha, são ferramentas que todo mundo pode ter em casa, hein, gente? É muito simples, não é nada mirabolante.
Bom, a amiga número 1 da Personal Organizer é a trena, porque a gente não compra absolutamente nada se não tiver necessidade, se não for medido antes para aquele espaço. Perfeito. Né? Então, muitas vezes a gente vê algum organizador bonitinho, a gente fala, que legal, vai e compra. Aí chega em casa, não cabe, não era bem o que a gente imaginava, não é mesmo? Eu já fiz isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Então, a trena é super importante para a gente medir uma trena, uma fita métrica. Certo. Uma outra ferramenta muito utilizada é o gabarito de dobras, que é para ajudar a gente a fazer todas as dobras da mesma largura, tá? Ele não vai influenciar no tipo da dobra que você vai fazer, mas ele vai padronizar todas as larguras para que fique mais simétrico, mais bonito, Perfeito. né? Visualmente melhor. Para quem não tem um gabarito de dobras, pode ser usado um livro, uma revista. Ou recortar até mesmo um papelão, né? Um papelão, exatamente. Que você consegue usar isso para dobrar a mesma categoria de roupas, por exemplo, né? Legal. Outra coisa são as colmeias. É muito utilizado as colmeias para ajudar a manter a ordem dentro de uma gaveta, e muitas vezes onde a gente só tem prateleira e não tem gaveta, a colmeia também faz a vez da gaveta. Então essas são as ferramentas mais utilizadas. Muito bacana. E quem também ama esse tema, esse assunto, e fala, olha, eu acho que eu me identificaria com essa profissão, né? Porque é muito gostoso. Como começar? O que fazer? Quais são os primeiros passos? O que você aconselha? Bom, o primeiro passo é entender se isso para você é um hobby ou se realmente é uma vocação para a profissão. Legal. Né? Porque muitas vezes algo que a gente tem como hobby, se a gente coloca isso no modo profissional, acabou a nossa alegria. Verdade. Não é? Olha, porque aquilo era onde a gente... a válvula de escape, era a nossa talvez. válvula de escape. Então, tem um pouquinho de atenção nesse olhar, se você realmente gostaria de fazer algo que você gosta muito, mas de maneira profissional. Como você pode pensar a respeito disso? Se você tiver que trabalhar de domingo, fazendo isso que você gosta muito, tudo bem para você? Se você precisar trabalhar um dia até às 10 da noite, tudo bem para você? Então, com essas perguntinhas, você vai entendendo se é só um hobby mesmo, Verdade. ou se você quer de fato trabalhar com isso. Né? Então, identificou, eu quero ser uma profissional da organização. Então, é hora de buscar por um curso profissionalizante. Né? E nessa hora, você precisa entender qual tipo de curso funciona melhor para você. Porque hoje, ainda mais com o Covid, vieram muitos cursos digitais, né? Sim. Então, tem muitas categorias aí, muitos tipos de cursos de maneira digital. Mas o digital nem sempre funciona para todo mundo. Porque tem pessoas que precisam estar ali em contato, né, com as coisas, precisam de mais atenção. Então, entenda qual é o seu perfil antes de entender se é um curso presencial ou se é um curso digital que você vai fazer. Legal. Mas, de qualquer maneira, precisa fazer um curso profissionalizante, profissionalizante dessa área. Muito bom. E aí é só começar fazendo aquilo que a gente gosta com muito amor, que fazendo com amor dá certo, né? Exatamente. Depois do curso, é indicado que você faça pelo menos 10 laboratórios, Nadine. Ah, sim. Por quê? Você só vai ter noção de quanto tempo você leva para fazer cada coisa e dessa maneira te possibilitar saber orçar, né? Porque se você não sabe quanto tempo você vai levar, você não vai conseguir orçar. Verdade. Então você precisa praticar realmente. E só depois de 10 laboratórios é que você vai ter mais segurança para conseguir passar um orçamento. Bacana, legal. Olha, com essas dicas de ouro incríveis, com certeza você já está bem encaminhado, tanto para deixar a sua casa, né, mais prática, como de repente, quem sabe, ingressar nessa profissão tão bacana e que ajuda tantas pessoas. Mel, muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, viu? Eu que agradeço, Nadine. Obrigada a você. Muito bom, obrigada mesmo. O Up Entrevista vai ficando por aqui. Se você tem um tema que você gostaria que a gente fosse atrás de um especialista para tirar todas as suas dúvidas, é só você mandar para a gente, escaneia o QR Code que está na sua tela, conversa com a gente, dá a sugestão, dá o seu palpite, que a gente vai atrás para você. Combinado? A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo Up Entrevista. Até mais!